Gênesis 18, do verso 1 ao 15. Diz a palavra de Deus: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs junto diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Nossa única regra de fé e prática é através dela que sabemos a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos absorver cada lição que está aqui na Tua palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Imagine que você está na sua casa numa tarde comum. Os filhos foram para a escola, ou você já tem os filhos casados, e então você organizou toda a sua casa. Já limpou o que tinha que limpar, já consertou o que tinha que consertar, ajustou, e ali está esperando o horário do almoço. Mas de repente, alguém chega e bate na sua porta ou te chama no portão. E você vê que é uma pessoa muito especial. Pode ser o seu pastor indo te visitar, alguém do conselho, uma visita inesperada, algum amigo que você não vê há muito tempo, alguma pessoa que você gosta bastante. E qual seria a sua reação? Aqui em São Paulo, nós pensaríamos: por que não mandou um zap para me avisar? Chega assim de surpresa e eu não consigo me preparar, né? No Nordeste é um pouquinho diferente. O povo fica feliz quando isso acontece, rapidamente quer receber quem está ali. Mas, sem dúvidas, nós ficaríamos felizes se tivéssemos uma visita e faríamos de tudo para receber essa visita da melhor forma. E foi isso que aconteceu com Abraão aqui. O próprio Deus foi visitar Abraão. É a 6ª vez que Deus aparece a Abraão. Ele apareceu lá no capítulo 12, foi a primeira aparição, prometendo para Abraão uma descendência numerosa e falando para ele sair do meio da sua parentela. E após ele sair do meio da sua parentela, no mesmo capítulo 12, no verso 7, o Senhor aparece a ele novamente e diz: Eu te darei uma terra para essa descendência. A terceira aparição é lá no capítulo 13,
em que o Senhor mais uma vez promete terra e descendência a Abraão. A quarta aparição foi no capítulo 15, momento em que o Senhor estabelece a sua aliança, passando como uma tocha ali no meio dos animais que Abraão cortou ao meio. E a quinta aparição é no capítulo 17, pouco antes desse capítulo aqui, em que o Senhor aparece a Abraão e promete que ele terá um filho e que se chamaria Isaque. E aqui em Gênesis 18, Abraão demonstra toda a honra e toda a hospitalidade ao reconhecer a presença do Senhor ali perto dele. Dessa forma, Jesus nos chama a honrá-lo com toda a nossa vida, com todo o nosso serviço, com tudo que nós temos. Por isso o tema da mensagem de hoje é honre a Deus. Honre a Deus. E como você deve honrar a Deus? Em primeiro lugar, sendo hospitaleiro. É o que nós vemos aí do verso 1 ao 8. Sendo hospitaleiro. Vamos ler novamente os versos 1 e 2 agora. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Alguns estudiosos vão falar que esses 3 homens são a própria Trindade. É dito que o Senhor apareceu aqui com eles, né? Mas nós podemos ter uma ideia no capítulo 19, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, que 2 desses homens são anjos. São anjos que vão falar ali com Ló, por exemplo. Então nós podemos entender aqui que são 3 homens, em forma de homens, né, seres espirituais que assumiram um corpo humano, e um deles é o próprio Deus. Então nós vemos aqui que Abraão estava morando ali nos carvalhais de Manre, região de Hebrom, e provavelmente essa era a hora do maior calor do dia, provavelmente o meio-dia. E Abraão foi muito cortês ao receber esses homens. E é muito interessante que o próprio Deus assumiu uma forma humana aqui para falar com Abraão. Nós vemos isso na Bíblia, o que chamamos de teofania na teologia, uma manifestação visível de Deus. Isso aconteceu outras vezes nas Escrituras, como por exemplo, na criação, lá no Éden, é dito que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Na sarça ardente, Deus apareceu em forma de fogo ali na sarça que ardia e não se consumia. No Monte Sinai, lá quando Deus deu a lei ao povo, Deus apareceu em forma de nuvem, relâmpago e fogo também. E Deus aqui aparece e vem acompanhado de 2 anjos. E cabe aqui dizer coisas interessantes sobre esses anjos, que eles não têm asas. A maioria das aparições de anjos nas Escrituras são aparições em que eles têm um corpo, mas não são descritas todas as vezes que eles têm asas. E outra coisa interessante é que eles falam na língua de Abraão. Então esse negócio de língua de anjo que tem por aí, que ninguém entende nada, também cai por terra aqui. Mas o Senhor aparece a Abraão e Abraão é totalmente submisso a esses visitantes. Reconheça, meu irmão, minha irmã, que Deus pode se manifestar em situações comuns da sua vida, como fez com Abraão. Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Deus nos encontra onde nós estamos. Ele traz esperança para as nossas vidas. Isso acontece quando nós lemos a Bíblia na nossa casa e percebemos que uma paz invade o nosso coração. Isso acontece quando uma palavra é pregada e eu percebo que aquilo que eu precisava aprender eu estou ouvindo naquele momento. Deus nos visita onde nós estamos. Deus está sempre presente em situações cotidianas. Quantos relatos nós já ouvimos de pessoas que estavam dentro de uma casa e ao sair daquele ambiente o telhado caiu ou um desastre aconteceu. Pessoas que estavam
no meio de tantas outras que estavam doentes e não contraíram doenças graves. Deus nos livra e Ele nos requer uma submissão à sua vontade, como Abraão fez aqui, nessa atitude de se prostrar diante daqueles visitantes, um ato de cordialidade, de hospitalidade do Antigo Oriente. Cristo viveu em total submissão ao plano divino de salvação, para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Nós devemos ser submissos a Deus, devemos estar abertos a conselhos de pessoas mais maduras do que nós, devemos estar submissos e nos dispor ao serviço a Deus, ver em que área da igreja eu posso servir ao meu Deus. Nós somos submissos quando nós nos arrependemos diante de uma exortação do nosso Deus, quando nós perdoamos pessoas, assim como a palavra nos ensina a perdoar. Devemos agir com submissão na hospitalidade que prestamos ao nosso Deus. E também servir com dedicação. É que nós vemos aqui no verso 3 até o 5 neste momento. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. É interessante aqui que Abraão se dispõe a lavar os pés dos seus visitantes, que era algo indispensável na hospitalidade do Antigo Oriente. Toda a poeira ali do caminho, por mais que os calçados fossem fechados, não era apto ali para impedir que a poeira entrasse nos pés. Então Abraão oferece isso, e nós podemos lembrar aqui do que Jesus fez, lavando os pés dos seus discípulos. E nós vemos aqui a prontidão de Abraão, dos versos 6 até o verso de número 8. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Nós vemos aqui a prontidão de Abraão, percebe? No verso 6 é dito que ele se apressou. No verso 7 ele correu, tomou o novilho, se apressou. Verso 8 ele tomou coalhada e leite, permaneceu diante deles como quem está disposto a servir os seus convidados. Nós vemos aqui a prontidão de Abraão, e ele foi generoso também. No verso 6 é dito que ele pediu para que fossem preparadas 3 medidas de flor de farinha. É a melhor parte da farinha, a parte nobre da farinha. E essa quantidade de 3 medidas é aproximadamente 14 litros de farinha. É muita farinha. Abraão foi generoso aqui. E o pão assado ao borralho que nós lemos aqui é um pão assado em brasas, no fogo a lenha, podemos dizer assim. Percebe? Hoje, talvez, quando nós visitamos alguma pessoa, o que nós fazemos? Vamos pedir um iFood? Vamos encomendar alguma coisa? É como se você fosse visitar alguém e a pessoa te falasse: olha, fica aí sentado, esperando, que eu vou fazer para você um pão feito na hora aqui, um pão caseiro, com aquela manteiga deliciosa aqui. É só esperar aí um pouquinho. Abraão foi muito generoso. Ele ainda ofereceu acompanhamento, que foi a coalhada, o novilho também. Abraão pediu para ser feito o novilho, ofereceu a coalhada, que era uma espécie de iogurte ou queijo fresco, e o leite também, que eram produtos do rebanho também. Foi um verdadeiro banquete, e Abraão ainda fica ali de prontidão para servi-los. Meus irmãos, na Bíblia, inimigos não sentam à mesma mesa.
No Salmo 23 nós vemos que Deus prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. E o Senhor Deus estabeleceu muitos ritos à mesa ao longo das Escrituras, como por exemplo nos sacrifícios. Alguns sacrifícios era direito do povo comer alguma parte, se alimentar daqueles sacrifícios à mesa ali, próximo dos sacerdotes. Na Páscoa do Antigo Testamento, nós também temos um rito ali na mesa, onde havia o cordeiro, havia os pães asmos e haviam ali ervas amargas. E as crianças perguntavam, o que está acontecendo aqui? E os pais respondiam, é para lembrar que o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, como o Senhor nos livrou. Na Santa Ceia, o Senhor estabeleceu essa refeição à mesa, a refeição da aliança. Abraão preparou uma mesa perante Deus, e Deus prepara uma mesa perante nós, que somos o povo da aliança, e nos dá o próprio Cristo, que é o pão da vida que desce dos céus. Deus estabeleceu comunhão com o seu povo através de Cristo. Por isso, sirva com dedicação, seja hospitaleiro. Deus sempre foi ao encontro do seu povo em momentos difíceis. Quando o povo estava escravo no Egito, Deus apareceu na sarça ardente a Moisés e disse que libertaria o povo. Quando o povo estava na peregrinação do deserto, Deus enviava uma coluna em forma de nuvem para ajudar o povo, a guiar esse povo e dar sombra também ao povo. E à noite a coluna era de fogo para iluminar o caminho do povo. Quando o rei Uzias morreu, lá em Isaías capítulo 6, Deus apareceu a Isaías dizendo que o trono não estava desocupado. Isaías viu um alto e sublime trono. E para o maior socorro que a humanidade já precisou, Deus enviou o seu próprio Filho, que não foi uma teofania. A teofania é uma manifestação ali em que Deus aparecia e fazia o que tinha que fazer e depois sumia. Em Cristo nós temos uma manifestação definitiva do Filho de Deus encarnado, que morreu, ressuscitou como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Ele é a exata expressão do ser de Deus. E Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Adote uma atitude de entrega, de serviço, como forma de acolher a presença de Deus na sua vida. Cristo se entregou pelo seu povo sem reservas. Ele mesmo disse lá em Marcos capítulo 10, verso 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse lá em Mateus capítulo 25, verso 40, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. Devemos ser hospitaleiros, nos dispor ao serviço, devemos fazer isso no nosso trabalho, devemos ser os primeiros a ajudar aquele funcionário que está com dificuldades, que é novo na empresa, primeiro a oferecer uma mão amiga a ele. Devemos fazer isso nos nossos estudos, no ambiente da universidade, devemos fazer isso na igreja. Nós devemos nos dispor ao serviço, devemos fazer isso em casa também. Percebe que Abraão, ele não deixou todo o serviço só para a esposa e para o criado fazer, ele mesmo se dispôs a ajudá-los. No governo da nossa casa, nós homens devemos ajudar, não só governar, mas ajudar no governo da nossa casa também. Meu irmão, minha irmã, Deus se faz acessível a você. Como você tem reagido diante da presença dele na sua vida? A maneira que nós recebemos o próprio Deus encarnado definirá o nosso destino eterno. Vamos ler o que está escrito em João, capítulo 1, versos 10 a 14. Deixe marcado Gênesis 18, abra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 ao 14.
diz a palavra: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que não recebe a Cristo, não recebe o poder de ser tido como um filho de Deus. A hospitalidade é uma virtude fundamental do povo de Deus, uma finalidade, uma virtude fundamental do servo de Deus. Abra agora em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 2. Hebreus 13, verso 2. O autor aqui diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Provavelmente o autor estava se lembrando desse episódio aqui de Abraão, nessa passagem. É algo fundamental para nós, como nós acabamos de mencionar. É uma das qualidades que nós vemos nos presbíteros. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e a Tito que os presbíteros devem ser hospitaleiros, mas não só eles, cada um dos seus servos. Não se trata apenas de receber pessoas na nossa casa, mas acolher todos que precisam de alguma ajuda, de alguma coisa. Honre a Deus, sendo hospitaleiro. Em segundo lugar, crendo que Ele é poderoso. Isso que nós vemos do verso 9 em diante. Vamos ler do verso 9 até o verso de número 12. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Até aqui por enquanto. Meus irmãos, não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos. A pergunta que Deus faz aqui é uma pergunta retórica. Ou seja, Deus quer atrair Sara para a conversa. Ele sabe onde Sara está, mas Ele quer atraí-la para falar sobre o nascimento de Isaque. Sara conceberia pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 11, é dito: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. No verso 12, por isso também aliás, já amortecido, Abraão aqui, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, Sara ia conceber essa criança pela fé. Então ela precisava ouvir as promessas. Talvez é por isso que Deus resolveu aparecer de forma tão rápida a Abraão novamente. Ele tinha feito isso no capítulo 17. E lá foi dito que daqui a 1 ano Abraão seria pai. E aqui no capítulo 18, mais uma vez Deus fala que seria daqui a 1 ano. Ou seja, foi uma aparição ali talvez na mesma semana, muito próximo. Sara não acreditou na promessa. Aliás, é uma promessa inacreditável de fato. Sara já tinha 90 anos, seu corpo estava amortecido para a maternidade. Abraão tinha 100 anos, e como nós acabamos de ler, o corpo dele também estava amortecido. Não tinha como acontecer isso aos olhos deles.
Sara diz que havia cessado o costume das mulheres. No original, a maneira ou condição das mulheres, talvez uma referência à menstruação. E ela também diz que não poderia mais sentir esse prazer. No original, a palavra alegria. Ela não poderia sentir mais essa alegria. Seria impossível. Assim como Sara riu, lá em Gênesis capítulo 17, verso 17, Abraão também riu. Nós podemos ler, está bem próximo aí, né? Gênesis 17, verso 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Os dois riram disso. Quantas vezes, meus irmãos, nós não duvidamos das promessas de Deus? Duvidamos que Deus pode salvar alguma pessoa. Esse daí Deus não pode salvar não, pode salvar qualquer um, mas aquele ali, esse não. Nós duvidamos que podemos ser aptos para o serviço a Deus. Algum irmão olha para nós e fala: eu vejo que você tem dons e talentos para trabalhar nisso, e falamos: não, isso aí não é para mim. Nós duvidamos que Deus nos sustentará em seus caminhos. Jovem, adolescente, menino, menina, você pode duvidar que Deus te sustentará nos caminhos dele. Nós duvidamos muitas vezes das promessas, mas não duvide do poder de Deus. Creia que Ele é poderoso, mesmo em situações impossíveis. Leia comigo agora os versos 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Qual dificuldade para o Senhor de fazer Sara ficar grávida? Qual dificuldade para aquele que criou os céus, a terra, o mar, os animais, o homem, a mulher, fazer Sara ficar grávida? Qual a dificuldade para aquele que assume a forma humana e continua sendo onisciente, fazer Sara ficar grávida? Qual a dificuldade para fazer Sara ficar grávida para aquele que faria uma virgem ficar grávida no futuro? Qual dificuldade? Qual a dificuldade para aquele que vai ressuscitar pessoas dos mortos? Aquele que vai pegar pessoas que morreram em naufrágios, no mar, morreram carbonizadas, morreram queimadas, e vai juntar cada partícula e apresentar essas pessoas ressurretas? Não existe nada impossível para Deus. Não sei se você já ouviu a história de George Miller. Ele é um diretor de um orfanato em Bristol, na Inglaterra. E certa manhã, ele cuidando daquelas crianças, não tinha pão, não tinha nada para eles se alimentarem. Então ele convocou aquelas crianças e falou: vamos orar aqui pelo pão que ainda não chegou. Então chamou aquelas crianças para orar e agradeceu pelo alimento. Assim que acabaram a oração, bateram na porta do orfanato. Era o padeiro da cidade, falando: eu não consegui dormir direito de noite, porque eu senti vontade de fazer pão e trazer aqui no orfanato. E ali ele trouxe esse pão para dentro, fechou a porta. Mas após alguns minutos, mais uma pessoa bateu a porta. Era o leiteiro da cidade. Ele falou que estava andando com a carroça dele e ela quebrou bem na frente do orfanato. E o leite iria estragar. E ele então doou todo aquele leite para o orfanato. Será que tem coisa difícil, impossível para Deus? Você já duvidou do poder de Deus? Você duvida que Deus pode sim converter aquela pessoa que você talvez pensou na sua cabeça aí? Você duvida que Deus pode te fazer apto ao serviço ao reino? Você duvida que Deus pode te sustentar, menino, menina, adolescente, nos caminhos dele? Não duvide do poder de Deus. Fuja da incredulidade. Leiamos o verso 15.
Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ela tentou esconder a sua incredulidade daquele que conhece as palavras antes delas saírem à boca. Ela achou que poderia esconder. Jesus, certa vez, se admirou da incredulidade do povo, quando ele entrou numa sinagoga em Nazaré e quis ensinar as Escrituras, mas começava a apontar, dizendo: não é este o filho de Maria? Os irmãos dele não estão aqui entre nós? Não é esse que cresceu com os nossos filhos? Que trabalhava na carpintaria com José? Como ele ensina nós dessa maneira? E é dito que Jesus se admirou da incredulidade do povo. No original grego, a palavra significa que Jesus ficou abismado da incredulidade. Ore para que Deus aumente a sua fé, especialmente em momentos de dúvida. A incredulidade é um pecado antigo, ela começou lá no Jardim do Éden, quando a serpente disse: é certo que vocês não morrerão se comerem do fruto. A incredulidade manteve o povo de Israel fora de Canaã por 40 anos, vagando no deserto. É o pecado que está lotando o inferno. Jesus disse: quem crê em mim será salvo, e quem não crê já está julgado, já está condenado. E é o pecado mais comum deste mundo. Creia que Deus continua operando hoje. A incredulidade pode ser contagiosa, mas a fé em Deus também pode ser contagiosa. Conte o que Deus faz nas suas vidas. Conte as obras, dize a quantas são. Não é assim que o hino fala? Faça isso e contagie com a fé, não com a incredulidade, porque a raiz da incredulidade, ela ainda está presente no nosso coração. Basta cultivá-la. Por isso nós devemos orar como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé em Ti. Concluindo, meus irmãos, como você tem reagido à visita de Deus na sua vida? Jesus veio ao seu encontro, trazendo comunhão a você que estava separado do povo dele. Se não fosse Deus, você não estaria aqui nessa noite. Você estaria em qualquer outro lugar. Mas Deus te trouxe até aqui. Jesus prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Ninguém consegue fazer isso, só Deus. Ele observa o seu comportamento, os olhos dele estão em todo lugar. Ele observa aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer também. Convido a igreja a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, uma passagem talvez conhecida. Vamos ler do verso 40 e diante. Nós já lemos esse versículo 40, onde é dito: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, aqueles que se omitiram em serem hospitaleiros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus está vendo quando nós agimos, servimos e quando nós também nos omitimos.
Leve a palavra àqueles que estão forasteiros neste mundo, perdidos, aqueles que estão nus, expostos ao pecado, aqueles que estão doentes com a maior enfermidade, que é o pecado, a enfermidade da alma. Ofereça a palavra, ofereça orações, ofereça companhia, conselhos, alimento, tudo que você puder. Seja hospitaleiro, confie no poder de Deus. No mundo, uma pessoa é honrada quando faz um ato muito corajoso, ou quando ela dedica a sua vida para o bem dos outros. Conhece alguém familiar que fez isso? Jesus. Deus deu o seu próprio Filho, e o Filho de Deus, com toda a coragem, morreu pelos nossos pecados, dedicou a sua vida a nós. Percebe como Deus é hospitaleiro conosco? Ele não deu só pão, coalhada, leite, Ele deu sim um cordeiro, que morreu no nosso lugar. Perceba como Deus é poderoso, Ele cumpre as suas promessas. Cristo um dia voltará para nos buscar, para termos comunhão eterna com Ele. Último texto que nós vamos abrir, Mateus 8, um versículo apenas. Mateus capítulo 8, verso 11. Mateus 8, verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Com quem? Quem vai estar lá? Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Esse mesmo Abraão que foi hospitaleiro com o Senhor, estará lá. Olha que honra Deus nos dá de fazer parte da mesma mesa no reino dos céus com esse anfitrião perfeito que é o Senhor Jesus. Só podemos crer nisso pela fé, assim como Abraão creu, isso lhe foi atribuído como justiça. Devemos honrar a Deus, honremos a Ele, sendo hospitaleiros e crendo que Ele é poderoso, mesmo em situações impossíveis. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Amém?